Vamos falar da forma de ingresso nas carreiras do Ministério Público. Você que está me ouvindo, você está se preparando para ser servidor do quadro auxiliar do MPU, seja na modalidade de técnico, seja na modalidade de analista, seja no cargo de técnico ou no cargo de analista. Mas você está entrando no quadro auxiliar de servidores do Ministério Público da União. Como você, no futuro, pode fazer um concurso para o quadro auxiliar de servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, do Tocantins, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu não vou falar nisso agora. Eu vou falar do concurso público para o acesso nas carreiras do Ministério Público, para que a pessoa seja membro, integrante do Ministério Público, membro, para que seja um órgão do Ministério Público. Vamos falar, então, do ingresso na carreira do Ministério Público. E aqui eu não menciono o Ministério Público da União, mas qualquer dos ramos do Ministério Público. Os 4 ramos do MPU, Federal, Trabalho Militar, DF Territórios, os Ministérios Públicos dos Estados e Ministério Público junto a Tribunais de Conta. Os pré-requisitos são os mesmos, a forma de ingresso é a mesma. Então, primeiramente, concurso público de provas e de títulos. Dá uma olhadinha aqui. Concurso público de provas e de títulos. Meu amigo, o concurso público para ingresso em um cargo público pode ser um concurso de provas ou de provas e títulos. O edital, ele definirá caso a caso. Agora, no caso de membro do Ministério Público, a própria Constituição estabelece que o concurso, além de ser de provas, também será de títulos. Mas, Mário Lesbão, o que são títulos? Então o torcedor do Flamengo já está no MP porque é o time que tem mais títulos? Não, não é título de futebol. Títulos que serão definidos no edital, por exemplo, títulos acadêmicos, especialização, ou pós-graduação estrito sensu, mestrado ou doutorado, ou, por exemplo, tempo no serviço público, ou, por exemplo, obras publicadas e assim por diante. Então, o edital é que vai regular quais são os títulos. Mas o que você tem que saber é que o concurso público é de provas e de títulos. Beleza. Segundo ponto, o concurso ele é organizado pelo próprio Ministério Público, mas obrigatoriamente haverá a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. E por que, Maria Lesbão? Ora, para que haja mais transparência. O concurso é feito pelo próprio Ministério Público, que se beneficiará com o ingresso de pessoas na sua carreira. Então é interessante eu chamar alguém de fora do Ministério Público, mas que também domine as ciências jurídicas, para que possa, então, participar do concurso, dando-lhe mais transparência. Então, a Constituição estabelece de forma obrigatória a participação da OAB nos concursos públicos para o ingresso do Ministério Público. Agora, os pré-requisitos que vão ser colocados ali, caso a caso, idade, tem um que a Constituição diz: exige-se 3 anos de atividade jurídica. Como é que é isso? Minha amiga, meu amigo, a atividade jurídica é todo e qualquer exercício profissional que, para ser desempenhado, exige o bacharelado em direito. Então, observe, o concurso do Ministério Público, o ingresso, exige que o candidato ou a candidata tenha pelo menos 3 anos de atividade jurídica, que consiste em toda e qualquer atividade desempenhada especificamente por bacharel ou bacharela em direito. Por exemplo, o advogado, para ser advogado, tem que fazer o exame da ordem, para fazer o exame, né? Para você ser advogado, você tem que ter bacharelado em direito. Se você é um analista do MPU na área processual, bacharelado em direito. Se você é um delegado de polícia, bacharel em direito. Se você é um defensor público, bacharel em direito. Então, toda atividade que para ser exercida depende do bacharelado em direito,
é considerada atividade jurídica. Então, todo mundo que tem atividade jurídica é bacharel em direito. Mas nem todo bacharel em direito tem atividade jurídica. Às vezes a pessoa se forma em direito, se gradua em direito, mas ela vai trabalhar no comércio, vai trabalhar desfilando nas passarelas, vai trabalhar de ator, ou seja, tem o bacharelado em direito, mas não exerce atividade jurídica. A atividade jurídica exige que a pessoa tenha o bacharelado e exerça algo, alguma profissão, algum ofício, cujo bacharelado seja exigido. Entendeu? Muito bem. Então, a gente já falou até aqui de que pré-requisitos. Vamos lá. Aprovação em concurso público de provas e títulos, participação obrigatória da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases do concurso e pelo menos 3 anos de atividade jurídica. O Conselho Nacional do Ministério Público tem resoluções que regulamentam o que vem a ser considerado atividade jurídica. Beleza? Muito bem. E o último ponto é o que está colocado aqui embaixo, observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Está aqui, eu vou melhorar esse slide para você. Observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Isso é elementar, né, minha amiga? Elementar. Claro que vai ter que observar a ordem de classificação para ver a nomeação dos candidatos, observar a ordem. Os mesmos pré-requisitos para o concurso na magistratura, para ser juiz de direito substituto, juiz federal substituto, juiz do trabalho substituto, juiz auditor substituto, exige aqui os pré-requisitos que a gente está mencionando aqui para o ingresso na carreira do Ministério Público. Ok? Então, esses são os pré-requisitos, esses são os critérios para o ingresso na carreira de membro do Ministério Público, qualquer que seja o ramo do Ministério Público. Beleza? Vamos em frente com mais legislação do MPU.